Segundo livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro, Samuel lidou com o reinado do rei Saul sobre Israel e terminou com a sua morte pelas mãos dos filisteus. Saul, a trágica história de um homem que teve muitas habilidades naturais e que recebeu de Deus muitas oportunidades, mas que desperdiçou a sua vida e nunca atingiu todo o potencial do seu ser. Uma vida de fracassos, porque ele não se submeteu totalmente a Deus. Como Samuel lhe disse no primeiro livro, no capítulo 15, versículo 23, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E esta foi a falha básica da vida de Saul. Ele rejeitou o Senhor de governar a sua vida. Ele era um homem determinado, independente, obstinado, e isso o impediu de alcançar e de obter as coisas que Deus tinha planejado para a sua vida. Uma história de fracasso. Morreu nas mãos dos filisteus. Seu corpo foi mutilado e pendurado no muro do templo de Bet-San, até que os homens de Gileade o tiraram de lá e o cremaram em Gileade, do outro lado do Jordão. Agora, o fato de os homens de Jabes-Gileade abrirem caminho entre as forças de combate dos filisteus para resgatarem os corpos de Saul e dos seus filhos é interessante, porque o reinado de Saul começou com uma situação que surgiu em Jabes-Gileade. Um rei invadiu Jabes-Gileade e ordenou aos seus habitantes que se rendessem, ou melhor, para que se rendessem, eles teriam que arrancar o olho direito de todo homem e entregá-los diante deles. Então, eles clamaram a Saul por ajuda, que veio com o exército de Israel e destruiu o exército invasor. Então, a cidade de Jabes-Gileade foi salva por Saul, e isso lançou a notoriedade e a aceitação pelo povo como rei de Israel. Até então, alguns diziam: Saul vai reinar sobre nós, e quem ele é? E havia os que se opunham ao reinado de Saul, mas quando ele foi em socorro de Jabes-Gileade, liderando os exércitos de Israel à vitória, ele foi lançado para a notoriedade e se tornou rei sobre Israel. Por isso é significativo que os homens de Jabes-Gileade tenham vindo resgatar o seu corpo. Eles certamente sentiam-se obrigados e em dívida com Saul. Agora, o maior fracasso de Saul talvez tenha sido a desobediência ao mandamento de Deus de destruir completamente os amalequitas. Deus o enviou contra Amaleque, com ordens para destruí-los completamente. Quando ele voltou da vitória e Samuel foi ao seu encontro, ele saudou Samuel dizendo: Bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Esta foi uma enorme mentira. Ele não tinha feito tudo o que o Senhor lhe tinha mandado fazer. Ele não tinha destruído os amalequitas. Ele deixou muitos deles vivos. Ele destruiu a pior parte do gado, as ovelhas menos favorecidas, mas ele ficou com o melhor do gado e do rebanho e deixou o rei Agag e muitos outros amalequitas vivos. Agora, as Escrituras têm tipologias interessantes. O Egito se torna uma figura da nossa velha vida, no cativeiro de pecado do mundo. O Mar Vermelho se torna uma figura do batismo, quando eu saio da velha vida para entrar num novo relacionamento com Deus. O deserto se torna uma figura da vida redimida, mas ainda dominada pela carne. A chegada à Terra Prometida é uma figura do momento em que você começa uma vida e um caminhar plenos no Espírito. Na tipologia bíblica, Amaleque é uma figura da vida carnal. Há muitos lugares nas Escrituras em que Amaleque é mostrado como uma figura da carne e da vida carnal. Por isso, quando Deus ordenou a destruição completa dos amalequitas, de certa forma, Deus estava ordenando a completa destruição da carne. Romanos 8 diz: Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou, se matardes as obras da carne, vivereis. Não sabeis que estáis crucificados com Cristo? Como o apóstolo Paulo declara: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, Deus ainda não desenvolveu nenhum programa de reforma da carne.
Deus só tem um decreto para a carne, que ela seja crucificada. A Bíblia diz: não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Deus ordenou a sua completa destruição. Ela não deve governar você. Pelo Espírito, mortifique as obras da carne para que você viva, porque a inclinação da carne é morte. Deus não procura reformar ou modificar as nossas vidas carnais. Ele disse: não lhe dê liberdade, crucifique-a. Por isso, a ordem de destruir os amalequitas completamente é importante no sentido espiritual. Ao chegarmos ao primeiro capítulo de 2 Samuel, nós vemos uma coisa muito interessante. Versículo 1. E sucedeu que, depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas... Agora perceba, os amalequitas ainda estavam bem vivos. Davi teve uma experiência com eles, quando ele tomou os seus homens e foi se unir a Aquis na batalha, porque a cidade de Ziclag, onde ele estava vivendo, estava sem nenhum dos homens. Os amalequitas chegaram e roubaram todas as coisas, queimaram as cidades e tomaram as esposas e as crianças cativas. Agora, se Saul tivesse destruído totalmente os amalequitas, eles jamais teriam feito isso. Viram? Se você der lugar à carne, ela volta para assombrar você. Se você deixar um ponto de apoio para a carne na sua vida, ela vai voltar para destruir você. Versículo 1 ao 10. Então Davi e os seus homens ficaram 2 dias em Ziclag. Ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. Ou ele colocou terra na sua cabeça. E chegando ele a Davi, se lançou ao chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele lhe disse: escapei do arraial de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos? Então disse o moço que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e a cavalaria apertavam-no. E, olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Ele era daquela nação que Deus ordenou a Saul que destruísse completamente. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui a meu senhor. Agora, uma de 2 coisas aconteceram. No último capítulo, nós lemos que Saul caiu sobre a sua espada e morreu. Pode ser que este amalequita esteja inventando essa história sobre Saul, achando que ele vai se sair bem com Davi por ter matado. Seria errado dizer por ter matado o inimigo de Davi, porque Saul nunca foi inimigo de Davi. Davi era um inimigo para Saul, que vinha tentando destruir Davi, um adversário de Davi. E talvez ele tenha achado que, se inventasse uma história dizendo eu o matei, ele acharia graça aos olhos de Davi. Isso pode ter sido mentira e pode ter sido verdade. No último capítulo, nós lemos que Saul virou para o seu escudeiro e disse: mate-me, porque ele tinha sido ferido com uma flecha. Ele achou que fosse morrer e ele não queria que os filisteus o pegassem e o torturassem. Ele teve medo de ser torturado por eles se fosse pego com vida. Então ele pediu ao seu escudeiro que o matasse, mas o escudeiro teve medo de fazê-lo. Então Saul coloca a espada na sua frente e se lança sobre ela para se matar. Quando o seu escudeiro viu que Saul tinha caído sobre a sua espada, ele fez a mesma coisa.
Agora, pode ser que o jovem esteja dizendo a verdade. Pode ser que, mesmo depois de se lançar sobre a sua espada, ele ainda estivesse vivo. Então, ele viu o jovem e disse: Quem é você? Eu sou um amalequita. Mate-me, por favor. Eu não quero que os filisteus me peguem e me torturem. Pode ser que ele realmente tenha matado Saul, ou pode ser que ele estivesse inventando a história. Ele encontrou Saul morto, tirou sua coroa e os braceletes e inventou a história. Eu não sei. Só nos resta conjecturar. Ninguém realmente sabe com certeza. Entretanto, existe algo interessante aqui. Se o jovem realmente matou Saul, seria uma analogia espiritual interessante com relação à nossa carne. Se nós não destruirmos completamente a carne, no final a carne vai nos destruir. Se ele tivesse destruído os amalequitas, o jovem amalequita jamais o teria matado. Mas, por não ter obedecido ao Senhor e por não ter destruído totalmente os amalequitas, eles voltaram e um jovem amalequita o matou. É verdade que Deus diz para matarmos a carne e as coisas da carne, porque se nós não a destruirmos, se fizermos concessões e se tolerarmos a nossa carne, pode ter certeza de que a carne vai voltar e nos destruir. Não faça concessões para a vida carnal, andando segundo a carne, mas ande segundo o Espírito. E então, quando Davi recebeu a notícia, ele chorou e jejuou. Ele não conseguia comer nada. Ele lamentou a morte de Saul e Jonatas. Versículo 11 ao 14. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. O que é sempre sinal de grande comoção e sentimento, rasgar as suas roupas. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele, e prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: Como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Ou seja, como você ousou matar o ungido de Deus? Agora, mais uma vez, é interessante o tremendo respeito que Davi tinha pelo ungido de Deus. É um maravilhoso respeito pela unção de Deus sobre a vida de alguém. Por causa da unção de Deus sobre a vida de Saul, por ter sido ungido rei, Davi jamais o tocaria. Agora, Davi tinha profetizado: ou Deus vai matá-lo, ou ele vai cair na batalha. E como Davi disse, ou descerá para a batalha e perecerá. Foi exatamente o que aconteceu. Saul caiu na batalha, mas Davi não o tocou. Ele sempre dizia: Eu não vou estender a minha mão contra o ungido de Deus. Quando o jovem chegou e disse: Ele me implorou que o matasse, Davi falou: Você não teve medo de tocar o ungido de Deus? Versículo 15 ao 20. Então chamou Davi a um dos moços e disse: Chega e lança-te sobre ele, com a sua espada, porque ele ousou tocar no ungido de Deus. Então um dos homens de Davi se lançou sobre ele, e ele o feriu e morreu. Ele deve ter pensado que Davi o promoveria e lhe daria um cargo de honra, talvez até lhe desse uma recompensa pelo que ele fez. Davi o recompensou, mas não como ele queria. Pois Davi lhe dissera: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jasher, e esta é a lamentação: Ah, ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Não o noticieis em Gate, que é uma das principais cidades dos filisteus. Não o publiqueis nas ruas de Ascalon, outra das 5 maiores cidades dos filisteus, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Na verdade, quando os homens voltavam da guerra vitoriosos, as jovens pegavam tamborins e saíam pelas ruas dançando.
Elas dançavam louvando os homens pela batalha, pela bravura, vitória e tudo mais. Davi podia imaginar as festas que aconteceriam nas cidades dos filisteus, porque o poderoso Saul e o seu amado filho Jonatas foram mortos. Então ele chora. Deus, que Gate não saiba o que aconteceu, não noticie em Ascalon, para que as filhas dos filisteus não saiam com suas danças e não se alegrem. Depois ele voltou ao monte Gilboa, onde Saul tinha caído, e disse, versículo 21 ao 23, Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Agora, isto, de certa forma, é uma maldição sobre o monte Gilboa, porque foi lá onde Saul caiu. Nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas. Isto é muito interessante, porque se você for a Israel hoje e visitar o monte Gilboa, vai ver que ele é uma montanha estéril, uma montanha rochosa e estéril. Agora, por todo lado, as montanhas são cobertas de árvores frondosas, verdes, lindas, mas Gilboa se destaca por causa da sua aridez. Eu acho que o povo de Israel ajudou esta profecia porque, no reflorestamento de Israel, eles plantaram milhões de árvores, mas eles não plantam árvores no Monte Gilboa por causa deste lamento. Então, é interessante que o Monte Gilboa permaneça estéril até hoje, cumprindo este lamento de Davi. É sempre muito interessante observar o Gilboa, ver a sua aridez e se lembrar: Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas. E depois ele se dirige às filhas de Israel, versículo 24 ao 27. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos, foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras! Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Agora, algumas mentes pervertidas declaram que Davi e Jonatas tiveram relações homossexuais, que houve um relacionamento homossexual entre eles por causa dessa declaração de Davi. Mas esse é o pior tipo de lixo, é blasfêmia. Não há nada no hebraico que nos leve a essa conclusão, é blasfêmia. Segundo livro de Samuel, capítulo 2. Versículo 1. E sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a algumas das cidades de Judá? Agora, é interessante que, ao observarmos Davi, nós vemos que ele não toma nenhuma atitude sem antes buscar a direção de Deus. Existe uma passagem em Provérbio 3, versículos 5 e 6 que diz: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Muitas vezes, nós reclamamos que não sabemos o que Deus quer. Nós ficamos confusos em relação à direção de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes, como diz Tiago, nada tendes porque não pedes. As Escrituras dizem que, se nós o reconhecermos em todos os nossos caminhos, ele dirigirá as nossas veredas. Vejam, o nosso problema é que nós temos a tendência de entrar sem pedir licença e depois dizer: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor permitiu que eu viesse a esse lugar? Se, em primeiro lugar,
eu tivesse perguntado, Senhor, eu posso entrar? Ele teria dito, não, fique longe de lá, lá tem muitos problemas. Então, é importante que nós reconheçamos o Senhor em tudo o que fizermos. Deus dirigirá os nossos caminhos. E Davi aqui é um clássico exemplo de buscar a liderança do Senhor em cada passo. Agora, vocês se recordam que ele estava morando numa cidade dos filisteus. Na verdade, Aquis, o rei de Gate, tinha lhe dado a cidade de Ziclag, porque Saul o estava perseguindo, e ele tinha cansado de fugir de Saul. Ele achava que Saul iria alcançá-lo e matá-lo. Então, ele fugiu para os filisteus, sabendo que Saul não perseguiria lá. Aquis lhe deu a cidade de Ziclag. Então agora Davi pergunta, Senhor, eu devo ir para uma das cidades de Judá? Versículo 1 ao 4. E disse-lhe o Senhor, sobe. E falou Davi, para onde subirei? E disse, para Hebrom. Então aqui Davi consulta o Senhor, e ele busca a direção de Deus para cada passo que ele dá. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo, os homens de Jabes Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então eles vieram e ungiram Davi como rei. E ele foi informado que os homens de Jabes Gileade tiraram os corpos de Saul e Jonatas do templo de Bet-San e os levaram para Jabes Gileade para que eles tivessem um enterro decente. Versículos 5 ao 11. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes Gileade para dizer-lhes, benditos sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso Senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizestes isto. Ou seja, eu vou me lembrar disso, Davi estava falando. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, foi ele quem Davi tinha censurado por não ter protegido Saul. Tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, que fica do outro lado do Jordão, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Gisreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá 7 anos e 6 meses. Então o reino está dividido. Mais tarde, o reino vai ser dividido novamente, na época do neto de Davi, Roboão. Por causa da sua estupidez, as tribos do norte caíram fora e formaram uma nação separada, Israel, e 2 tribos do sul se tornaram Judá. Davi reinou sobre Judá. As demais tribos juraram fidelidade ao filho de Saul, Isbosete, instigados por Abner. Agora, parece que Abner sabia que Deus tinha ungido Davi para ser o rei. Na verdade, Abner era primo de Saul e estava mais ou menos querendo ele mesmo reinar, mas usando Isbosete como uma figura representativa. Então, ele tinha, de certa forma, ambições pessoais e usou Isbosete como uma figura representativa para reinar, assim como o nosso presidente Carter. Ele não governa diretamente, mas recebe ordens dos que comandam tudo. Agora, Isbosete tinha 40 anos quando começou a reinar. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar em Hebrom. Davi reinou por 7 anos e 6 meses em Hebrom, que fica em Judá.
Só depois de 7 anos e meio, os homens de Israel foram a Davi e disseram: Nós queremos que você reine sobre todos nós. Mas o seu reino começou em Hebrom, na tribo de Judá. Versículos 12 e 13. Então saiu Abner, que era o general e mais ou menos o cabeça em Israel, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim e Gibeon. Saíram também Joabe, que era o general de Davi, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeon, e pararam estes deste lado do tanque, e os outros do outro lado do tanque. Aqueles homens são durões, são homens de guerra manchados de sangue. Muito pouco pode-se admirar em Joabe. Na verdade, ele era um homem muito cruel e difícil, forte e determinado. Davi o tolerava por causa da sua extrema devoção, e ele era um tremendo lutador. Mas Davi, na verdade, nunca ficou à vontade com Joabe, por causa da natureza daquele homem. Então, o que nós vamos ler agora não é louvável nem agradável. Isso apenas mostra a natureza corrompida do homem. Aqui está Abner com os homens de Israel, jovens rapazes, e lá está Joabe, general de Davi. Eles estão sentados no tanque. Que tal um pouco de esporte? É isso aí. Então, 10 dos moços de Davi e 10 de Abner saíram para entreter os generais. Versículo 16. E cada um lançou mão da cabeça do outro, cravou-lhe a espada no lado. Grande esporte. Sabe, isso é muito difícil para nós, na nossa cultura ocidental, imaginarmos uma coisa dessa como sendo um esporte. E aquilo se intensificou numa verdadeira batalha, e Joabe com os seus homens e Abner com os seus homens entraram na batalha, e Joabe prevalecia. Os homens de Davi começaram a levar a melhor sobre os de Abner. Abner e os seus começaram a fugir. Versículo 18 ao 23. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo. E Azael perseguiu a Abner, e não se desviou de trás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, perguntou: És tu, Azael? E ele falou: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita, ou para a esquerda, e lança a mão de um dos moços, e toma os seus despojos. Porém, Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como levantaria eu meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta da lança, pela 5ª costela, e a lança lhe saiu por detrás e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. Quando os homens de Davi chegaram no lugar, eles ficaram parados, em choque, por verem Azael, o irmão de Joabe, morto. Joabe e os seus homens chegaram e eles se prepararam para continuar a perseguição pela manhã. Era de tarde, e na manhã seguinte eles recomeçaram a perseguição. Versículo 25 ao 27. Abner estava numa colina. Ele disse: Consumirá a espada para sempre? Qual é a utilidade dessa luta? E Joabe disse: Que bom que você disse isso. Nós iríamos acabar matando uns aos outros. Joabe e os seus homens foram para casa. Entretanto, Joabe levou no seu coração o desejo de vingança contra Abner. Segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Agora, Davi começou a mostrar uma fraqueza, que no final o levaria a um terrível pecado, pelo qual ele recebeu muita notoriedade. Ele começou a acumular esposas e concubinas. Então, nós temos uma lista de 6 filhos que nasceram quando ele estava em Hebrom, e todos os 6 de esposas diferentes. Ele começou a tomar esposas e concubinas para o seu harém, por assim dizer. E claro, Salomão levou isso ao extremo do ridículo, mas Davi começou a multiplicar esposas.
Agora, essa era uma das coisas que os reis não deveriam fazer segundo a lei de Deus em Deuteronômio. Quando vocês tiverem reis, eles não deverão multiplicar mulheres, e assim por diante. Mas Davi começou a fazer isso, o que mostra uma fraqueza na carne de Davi que no final o levou ao seu grande pecado com Batseba. Versículo 7. E tinha Saul uma concubina cujo nome era Rispa. E claro que Saul tinha feito a mesma coisa. Ele teve esposas e concubinas, e uma delas, Rispa, deu a ele 2 filhos. Versículo 7. E disse Isbosete a Abner: Por que possuíste a concubina de meu pai? Agora, evidentemente, essa foi uma falsa acusação. Era uma acusação gravíssima. Na verdade, ter relação com a concubina de outro homem, mesmo que o outro homem estivesse morto, simbolizava tomar a sua autoridade e o governo. Vocês devem se lembrar que mais tarde na vida de Davi, seu filho Absalão se rebelou contra ele e Davi acabou fugindo de Jerusalém quando Absalão mudou-se para Hebrom com as suas tropas. Davi deixou Jerusalém. Quando Absalão chegou à cidade, ele foi onde as concubinas de Davi estavam e as possuiu na frente de todos. Isso equivalia a subir ao lugar de Davi e tomar o seu lugar. Então Isbosete acusa Abner: Você possuiu a concubina de meu pai. Por que você fez isso? Era o mesmo que dizer: O que você está tentando fazer? Tomar o lugar do meu pai? Versículos 8 e 9. Então se irou muito Abner. Ele ficou extremamente irritado com aquela falsa acusação, pelas palavras de Isbosete, e disse: Sou eu, cabeça de cão, que pertença a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para arguires por causa da maldade de uma mulher. E eu não entreguei você nas mãos de Davi. Veja o que eu fiz por você, e você me vem com essa acusação idiota? Assim faça Deus a Abner, e outro tanto, se, como o Senhor jurou a Davi, esse eu não lhe fizer. Agora vejam, ele sabia que o Senhor tinha jurado Davi, que Davi seria o rei. Apesar de saber que o Senhor tinha jurado Davi para ser o rei, ele foi contra o juramento, estabeleceu Isbosete no trono. Era errado, ele sabia que era errado, mesmo assim ele foi em frente e o fez. Versículo 10. Então eu juro a Davi, transferindo o reino da casa de Saul e confirmando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Agora, Dan fica no extremo norte de Israel, onde o rio Jordão brota do solo e começa o seu curso em direção ao sul. Berseba ficava no extremo sul, bem na fronteira com o deserto da região sul, que era uma grande área deserta. Então, ele abrange as fronteiras norte e sul de Israel, de Dan até Berseba. Versículo 11 ao 13. E nenhuma palavra podia ele responder a Abner, porque o temia. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? E disse mais: Comigo faze o teu acordo, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo o Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo acordo, porém uma coisa te peço: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Agora, Saul fez uma sujeira com Davi. Depois que prometeu a ele dar sua filha como esposa por ter matado o filisteu, ele tinha dito: Aquele que matar o gigante filisteu poderá se casar com a minha filha. Mas ele deu Merabe para outro homem. Depois ele ouviu dizer que Mical estava apaixonada por Davi. E ele disse: ela tem um gênio impossível. Ela vai dar um jeito nele. Eu vou deixar que ele se case com ela. Na verdade, o seu plano era que ela fosse irritar Davi. Ela devia ser uma moça obstinada e de gênio forte. E Saul achou que ela iria dar trabalho para Davi. Então ele deixou que eles se casassem. Mas quando Davi fugiu de Saul, Saul a deu para outro homem, Paltiel, que se tornou seu marido. E esse outro homem era louco por ela.
Bem, eu admiro muitas coisas em Davi, mas outras coisas eu não admiro. E esta é uma das coisas que realmente não admiro. Ele está sendo vingativo aqui. Ele só quer provar alguma coisa, mas ele não precisava provar nada. Abner mandou dizer: eu gostaria de fazer um acordo com você. Eu vou entregar Israel nas suas mãos. Ele respondeu: muito bem, terei muito prazer, mas você não poderá ver a minha face se primeiro não me trouxer Mical, que era sua esposa. Agora, como eu disse, ele já tinha tomado montes de mulheres e concubinas, e não foi por privação sexual que ele queria a moça de volta. Foi apenas para provar alguma coisa, por causa do seu ego. Versículo 14 ao 22. Também enviou Davi mensageiros a Esbozete, filho de Saul, dizendo: dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por um dote entregue a Saul de 100 prepúcios de filisteus. E enviou Esbozete e tirou-a de seu marido, a Paltiel, filho de Laís, e ia com ela seu marido. E isto é triste porque ele evidentemente gostava dela, caminhando e chorando atrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te, agora volta. E ele voltou. E falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: já há muito tempo que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Então ele sabia que Davi tinha sido ungido por Deus e que Deus tinha declarado que por Davi eles seriam libertos. E falou também a Abner aos de Benjamim, e foi também a Abner dizer aos de Davi em Hebrom tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E foi Abner a Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e irei, e ajuntarei ao rei meu senhor todo o Israel, para fazer acordo contigo. E tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha. Agora Joabe estava fora quando Abner esteve lá. E uma amargura estava crescendo no coração de Joabe contra Abner, porque Abner tinha matado seu irmão. Então, quando Joabe voltou, os homens disseram: você sabia que Abner esteve aqui e que ele fez um acordo com Davi? Joabe disse: não, é mesmo? Versículo 26 ao 29. E Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, dizendo: volte aqui, nós temos outras coisas para discutir. Então Abner voltou, e Joabe o encontrou no portão e disse: eu quero conversar com você. E o levou a um lugar, e o feriu no coração, entre a quinta costela, que é a posição do coração. Então ele feriu ali pela quinta costela e morreu, por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi depois ouvindo disse: inocente sou eu, e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner, caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Agora aqui Davi amaldiçoou Joabe e a sua casa pelo que ele fez. Foi cruel, foi vingança, foi errado, e Davi reconhece o erro de Abner. Ele amaldiçoou a casa de Joabe. Foi uma terrível maldição. Versículo 29. E nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a bordão, ou quem caia à espada, ou quem necessite de pão. Davi acabou com eles. Veja, que haja uma praga sobre a sua casa, que hajam aleijados, que eles morram pela espada, que se tornem mendigos, que sejam desamparados. Versículo 30 ao 34. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes e cingi-vos de sacos e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E, sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner. E chorou todo o povo. E o rei, pranteando Abner, disse: havia de morrer Abner como morre o vilão?
As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Davi dá uma demonstração pública de que reprovou a atitude de Joabe. Assim todos souberam que Davi censurou o que Joabe fez, amaldiçoando Joabe e a sua casa, com uma grande demonstração no enterro ao lamentar a morte de Abner. Versículos 35 e 36. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça, e outro tanto, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo entendendo pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. Davi estava se comportando muito sabiamente e permitindo que Deus operasse para estabelecer o seu reinado. Em outras palavras, embora ele soubesse que ele tinha sido ungido por Deus para ser rei sobre Israel, ele pensava: se Deus me ungiu rei e se Deus quer que eu seja rei, Deus é capaz de estabelecer as circunstâncias. Então Davi não está tentando estabelecer as coisas sozinho. Ele deixa que Deus cuide de todas as coisas. Ele está se comportando com muita sabedoria e prudência, e o povo está vendo isso. E, na verdade, estão sendo atraídos a Davi, porque ele está mostrando que tem um coração e que ele quer fazer a coisa certa. Ele não está se promovendo. Agora, no livro de Salmos, nós lemos: porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Este é o Salmo 75, versículo 6. Davi realmente acreditava nisso. Ele não estava tentando se exaltar e se promover. Ele esperava em Deus, que Deus fizesse isso por ele. E esta é uma lição importante. Seria bom se cada um de nós seguisse o mesmo exemplo. Parece que muitas pessoas querem promover a si mesmos e aos seus projetos. O mundo está cheio de grandes promotores. Todo mundo quer promover alguém. Mas Davi não estava procurando se promover. Ele estava esperando em Deus e deixando as coisas acontecerem, e deixando que Deus as fizesse acontecer, com essa confiança em Deus. Se isto é o que Deus quer, Deus é quem vai fazer acontecer. Como é lindo ter um compromisso com os propósitos de Deus, sabendo que, se eu permanecer aberto e submisso, Deus é capaz de operar os seus propósitos na minha vida e não tentar forçar nem pressionar as coisas, porque eu sei que é isso que Deus quer. Eu sei que isto é o certo. Mas então eu forço e pressiono, e eu consigo me colocar à frente de Deus e sair da vontade de Deus. Seria melhor se eu relaxasse. Certo, Deus, se é isso o que o Senhor quer, eu estou aberto e pronto para isso, e eu vou deixar o Senhor trabalhar. É muito melhor quando Deus promove as coisas. Eu vejo o que Deus tem feito aqui. Não temos anúncios de página inteira do jornal, nem anúncios no rádio, nem publicidade espalhafatosa. Mas vejam o que Deus tem feito. É absolutamente fenomenal. Anos atrás, quando nós ainda estávamos na outra igreja, Deus estava derramando o seu Espírito e nos abençoando. Naquela época, muitos garotos hippies vieram e receberam Cristo. Foi uma novidade para a mídia. E claro, um canal de TV veio, fez uma história, uma revista publicou uma matéria e uma outra bem famosa também publicou uma história e houve muita publicidade. A BBC, uma rádio alemã, revistas na Europa, na América do Sul, em todo lugar. Na verdade, eu estava em Israel há algumas semanas e um francês veio até mim e disse: "Por acaso o senhor não seria Chuck Smith?" Eu disse sim e ele falou: "Glória a Deus, meu irmão, isso é emocionante." Ele disse: "Eu li sobre o Senhor 10 anos atrás numa revista, na França, e eu vi a sua foto. Eu achei que o tinha reconhecido. E eu pensei, que legal, 10 anos atrás e ainda ele me reconheceu." Então, houve toda essa publicidade, mas nós não estávamos tentando nos promover. Aconteceu, e as pessoas vinham ver a igreja hippie, e o povo de Jesus, e tudo mais. Eu tinha lido na revista Time um grande artigo feito sobre a praia Blacks, em San Diego. 20 garotos tiraram as suas roupas e foram nadar.
Era um grande artigo na Times sobre jovens na Califórnia, sobre o cenário das drogas e banhos de mar sem roupas, essas coisas. Foi um estardalhaço porque 20 garotos foram à praia Blacks, em San Diego, e nadaram nus. Bem, por acaso, nós iríamos ter batismos em Del Mar. Havia cerca de 1.000 jovens para serem batizados. E eu pensei comigo, eu deveria chamar o editor da religião da revista Time e dizer a ele que outras coisas estão acontecendo nas praias da Califórnia, além de garotos nadando sem roupa. Aquilo era emocionante. Quer dizer, você tem 20 garotos nadando sem roupas e você tem 1.000 garotos sendo batizados, entregando suas vidas a Jesus Cristo. Se 20 jovens nadando sem roupa mereciam um artigo e espaço na Time, certamente o batismo também merecia um pequeno artigo na Time. Seria um artigo de comparação. Quando eu estava voltando para casa, eu pensei, bem, eu preciso ligar para o editor da religião da revista Time e dizer a ele o que vai acontecer, porque ele poderia mandar um repórter para cobrir a história. Seria um grande artigo na revista. Eu estava dirigindo e pensando nisso, quando o Senhor falou no meu coração e disse, quem tem sido o seu agente publicitário até agora? E eu respondi, bem, o Senhor tem sido. E ele falou, você não está satisfeito com o trabalho que eu estou fazendo? Você apareceu em várias revistas, em vários canais de televisão. Você não está satisfeito com o meu trabalho? E eu disse, Senhor, perdoe-me. Como eu fui tolo ao pensar em chamar alguém para conseguir alguma publicidade sobre o que tem acontecido aqui. Eu me arrependi e pedi perdão ao Senhor por ter pensado em tentar divulgar o que Deus estava fazendo. Eu cheguei em casa e havia um estranho na minha sala. Aquilo era muito incomum naqueles dias. E a minha esposa disse, querido, este homem é um repórter da revista Time e ele foi enviado aqui para fazer um artigo sobre a nossa igreja. Então, o homem se apresentou, nos cumprimentamos e ele disse, o senhor tem algum evento acontecendo em breve, como um batismo ou algo assim, que nós... E eu disse, Senhor, o Senhor está sempre um passo ou dois à frente. Você não tem que sair para divulgar, você não tem que se promover e você não tem que sair e gastar o dinheiro de Deus em publicidade. Deus é capaz de fazer a sua obra. Como é bom podermos descansar em Deus. Agora, quando alguém se esforça para atingir um objetivo e quando você alcança e atinge os seus objetivos com grandes esforços, se promovendo com grande publicidade, quando você se empenha para chegar lá, você tem que se esforçar para se manter lá. Você começou, então agora você tem que continuar se esforçando para manter o curso em andamento. É um esforço constante, é um empenho constante, e ministros estão sofrendo ataques cardíacos e tudo mais, por causa de tanto esforço e de tanta pressão. Mas quando você consegue sem esforços, você não precisa se esforçar para se manter lá. Você pode relaxar e ir para o Havaí de vez em quando. Deus vai manter tudo sob controle, se for da vontade dele, e se ele não o fizer, não serão os nossos esforços que vão manter as coisas no lugar. Deus é plenamente capaz de realizar as suas obras e os seus propósitos. Davi tinha um profundo conhecimento disso. Deus é capaz de realizar os seus propósitos. Eu não preciso forçar nada, eu não preciso pressionar. Deus é capaz de fazê-lo. Ele estava sendo muito sábio em deixar as coisas acontecerem conforme a direção de Deus, em vez de pressionar. Nós podemos aprender muito com o exemplo de Davi. Então, tudo o que Davi fazia agradava o povo. Ele estava se comportando corretamente. Versículo 37 ao 39. E todo o povo e todo o Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos estas lindas palavras: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Que eu hoje estou fraco, ainda que ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor, conforme a sua maldade. E então Davi, falando sobre Joabe e o seu irmão Abissai, disse: Eles são mais duros que eu, o Senhor cuide deles. Bem, Davi deu conta deles mais tarde. Nós vamos ver isso mais para frente no nosso estudo de Samuel. No final, Davi
pegou Joabe. Segundo livro de Samuel, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo o Israel pasmou, e tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas. Esses 2 homens foram ao palácio como se fossem pegar um pouco de trigo, mas eles atacaram Isbosete quando ele estava dormindo. Eles o feriram na 5ª costela. Esta é uma frase comum que quer dizer que eles atingiram o seu coração. Eles o mataram, cortaram a sua cabeça e fugiram. Depois foram correndo até Davi com a cabeça de Isbosete. Versículo 8 ao 12. E disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém Davi respondendo aos 2 generais, Recabe e Baaná, seu irmão, disse-lhes: Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Se aquele que me trouxe novas dizendo: Eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclag, cuidando ele que eu por isso lhe desse recompensa. Quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requeriria eu o seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus moços que os matassem, e cortaram-lhe os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. E assim Davi mostra mais uma vez que ele não estava querendo se promover e puniu os homens que praticaram aquele ato tão covarde contra Isbosete. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Agora, vejam que Davi foi chamado para apacentar o povo de Deus e para ser capitão sobre eles. O povo de Deus sempre precisa ser apacentado. Jesus disse a Pedro, lá em João 21:16, Simão, amas-me? Apacenta as minhas ovelhas. Mais tarde, Pedro escreveu, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Em Jeremias, Deus disse, levantarei sobre elas pastores que as apacentem. A maior necessidade do povo de Deus é a de ser apacentado. Davi era um verdadeiro pastor, chamado para apacentar o povo de Deus. Versículo 6. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra. Agora, os jebuseus achavam que a sua cidade era inconquistável. Os israelitas nunca tinham conquistado Jebus, que é Jerusalém, e que era uma cidade murada. Ela tinha uma defesa excelente e ninguém tinha conseguido tomá-la. Versículo 6 ainda. E falaram a Davi, dizendo, não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Em outras palavras, eles disseram a Davi, veja, nós vamos colocar cegos e coxos para lutar contra você, e você não vai conseguir derrotá-los. Eles achavam que a sua defesa, os muros e tudo mais eram tão fortes que eles podiam equipar a defesa com homens cegos e coxos. Versículos 7 ao 24. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião,
Esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, em madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. A lista tem mais 11 filhos e filhas que lhe nasceram em Jerusalém. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza, e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor. Novamente, Davi procura o conselho de Deus, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregaram-nos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali Davi, e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim, que quer dizer a planície das rupturas. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. Então, Davi está recebendo instruções de Deus. Ele consulta o Senhor e Deus o direciona, e, portanto, ele é muito bem-sucedido, assim como qualquer homem que busque a direção de Deus. Versículo 25. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Versículos 1 e 2. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi, e partiu com todo o povo que tinha consigo, para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus. Agora, Baalim de Judá, na verdade, é Kiriate Jearim, que fica a uns 13 quilômetros de Jerusalém. Era lá onde a arca de Deus estava. Então Davi foi buscar a arca para levá-la a Jerusalém. Chegando em Kiriate Jearim, eles construíram um carro novo, colocaram a arca da aliança sobre o carro e colocaram bois para puxar o carro. Quando eles estavam andando e festejando enquanto os bois puxavam o carro que levava a arca da aliança, um dos bois tropeçou e o carro começou a balançar. Parecia que a arca da aliança iria cair. Um dos rapazes, Uzá, estendeu a mão para alcançar a arca, para tentar estabilizá-la, para que não caísse. E quando ele tocou a arca de Deus com a mão, Deus o feriu e ele morreu. Isto deixou Davi aborrecido, primeiro com Deus, e aquilo colocou temor no coração de Davi. Ele falou: aquela coisa é poderosa, quem entre nós pode viver perto dela? Ao ver o poder de Deus contra quem ousasse violar a palavra de Deus, Davi entrou em pânico, porque ele sabia que ele não estava fazendo a coisa certa. Quem pode viver perto daquilo? Então ele teve de deixá-la em algum lugar e voltou para Jerusalém sem ela, sem levar a arca da aliança. Ele a deixou na casa de Obed-Edom. Entretanto, é interessante que Davi tenha procurado levar a arca da aliança de volta sem antes consultar o livro da lei para saber como Deus tinha ordenado que a arca da aliança fosse transportada.
Davi seguiu o exemplo dos filisteus. Para devolver a Arca da Aliança, os filisteus construíram um carro e prenderam vacas ao carro com a arca em cima e os animais levaram a arca de volta. Agora, este foi o método dos filisteus de transportar a arca. Entretanto, a lei de Deus disse que, quando a arca fosse ser transportada, eles deveriam colocar estacas nas argolas, e ela seria levada por 4 sacerdotes. Então, na verdade, Davi não seguiu a lei de Deus quando construiu um carro novo puxado por bois. Ele não seguiu o padrão de Deus, mas o padrão filisteu, e isso trouxe resultados desastrosos. E então, eles colocaram a arca na casa de Obed-edom, e Deus começou a abençoar Obed-edom como nunca, porque a arca da aliança estava lá. Durante 3 meses, ele foi abençoado por Deus. Foram dizer a Davi: "Uau, Obed-edom está sendo muito abençoado por causa da arca da aliança." Então Davi tomou uma decisão. "Está bem, eu irei e eu a trarei para Jerusalém." Então agora ele recorre às Escrituras para seguir a lei do Senhor. Ele manda que os sacerdotes carreguem a Arca da Aliança. E depois de dar 6 passos, eles ofereciam um sacrifício ao Senhor. Depois, eles davam mais 6 passos e ofereciam outro sacrifício ao Senhor. Davi estava na rua, usando somente uma roupa de linho, uma roupa simples, sem um manto real. Ele estava usando uma roupa simples, de gente comum, no meio da multidão, dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Quer dizer, ele estava muito feliz, ele estava muito emocionado por levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele estava tremendamente agitado e alegre. As pessoas louvavam o Senhor, ofereciam sacrifícios e dançavam diante do Senhor. E Davi estava no meio delas, dançando com todas as suas forças, cantando louvores a Deus, enquanto a Arca da Aliança seguia para Jerusalém. Versículo 16. E sua esposa Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e o viu fazendo aquilo, e o desprezou no seu coração. Então Davi deu uma grande festa e deu a cada um uma boa porção de carne, um frasco de vinho, e os mandou para casa, abençoando todo o povo. Todos estavam extremamente alegres. Ele estava nas nuvens, muito, muito alegre. Ele foi para casa para abençoá-la, transbordante, e quem o esperava na porta como um iceberg? Mical. Versículo 20. E disse: "Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos." Ou seja, eles vão desprezar você. Olha, que estraga prazeres. Sabe, depois que você tem uma experiência gloriosa com o Senhor e você está transbordando, é difícil quando você encontra alguém que diz: "Ah, tinha que ser você. Que lindo, não?" Bem, ela não devia mexer com Davi. Versículo 21. Versículo 21. Disse, porém, Davi a Mical, e ele fala com ela com muito sarcasmo. Ele falou: "Perante o Senhor que me escolheu," essa doeu, "preferindo-me a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho-me alegrado." Ou seja, foi perante o Senhor. Eu não estava diante do povo. E você lá dando um show na rua, na frente de todo o povo, dançando, dando um show, fazendo-se de bobo. E Davi disse: "Eu estava perante o Senhor, que me escolheu, preferindo a mim e não a seu pai e a sua casa, e eu vou me alegrar perante o Senhor." Versículos 22 e 23. E ainda mais do que isto, me envelhecerei. Versículos 22 e 23. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ele, na verdade, a desonra, se recusando a ter relações com ela e recusando a ela a honra de ter um filho, o que naquela cultura era a coisa mais importante para uma mulher, dar à luz a uma criança, a um filho, especialmente para o seu marido. Davi se vingou dela. Ele não era alguém com quem se devesse brincar. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 ao 3. E sucedeu que,
Estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, e agora Davi está consagrado, ele é forte, ele é poderoso. Disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Agora Davi está expressando a Natã o seu desejo de construir uma casa para Deus. Escute, Natã, eu estou morando nesse maravilhoso palácio, mas a arca de Deus ainda está naquela tenda. Eu quero construir uma casa para Deus. O profeta Natã fica encantado com a ideia. Davi será maravilhoso fazer o que está no seu coração. Versículo 4 ao 13. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura. Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais. Então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Agora, em Atos, capítulo 2, versículo 30, Pedro faz um comentário sobre esta passagem das Escrituras, sobre a palavra do Senhor a Davi. Pedro diz: sendo profeta, ele sabia que Deus lhe havia prometido com um juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Davi entendeu que Deus estava lhe prometendo que o Messias iria vir dos seus lombos. Esta foi uma gloriosa promessa de Deus. Que decepção para Davi! Você não pode construir uma casa para mim. Mas, boas novas, Davi, eu vou construir uma casa para você. De você virá o Messias. Versículo 14 ao 18. E o Senhor disse: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor, e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Deus o lembrou do seu passado. Você era só um pastor, eu o tirei de lá, de seguir as ovelhas, para que você fosse o rei, o soberano sobre o meu povo. Quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa? A minha família não era nada para que eu me tornasse o rei. Ele sabia da bondade que Deus tinha lhe mostrado. O Senhor me trouxe até aqui. Quem sou eu, Senhor? Versículo 19. E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão o que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. Em outras palavras, Senhor, isto não é pouca coisa, isto é tremendo, e isto não é tudo. Agora o Senhor começa a falar sobre a minha casa em tempos futuros. O Senhor está me contando o futuro.
Veja o que Deus tem feito por você. Como Davi disse lá no Salmo 40, versículo 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Deus me redimiu do meu pecado. Ele me fez seu filho. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Lemos isso em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Em outras palavras, Deus já tinha feito isso por nós, e Deus nos dá fabulosas promessas sobre o futuro, sobre o reino de Deus, sobre o reino eterno onde nós vamos morar com Ele em justiça, em alegria, em paz, e nós seremos herdeiros com Ele, co-herdeiros com Cristo. Nós vamos reinar com Ele. Ah, as coisas gloriosas que Deus falou sobre o seu futuro. Não é pouca coisa o que Deus já fez por nós. É fabuloso o que Deus já fez por nós. Quando você pensa de onde Deus nos tirou e o que Ele fez por nós, como filhos de Deus em comunhão com Ele. Mas Ele não para aí. Ele continua e fala sobre a sua bem-aventurança eterna no reino de Deus, onde você vai morar com Ele para sempre, eternamente. É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus? Não, este não é o procedimento dos homens, isto é, a graça divina sobre a qual nós sabemos e experimentamos muito pouco, no que diz respeito aos homens. Versículo 20. E que mais te pode dizer ainda Davi? Deus, eu estou sem fala, eu não sei o que dizer, eu não tenho palavras para expressar o que sinto sobre a sua graça. E Paulo disse, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que você pode dizer sobre isso? Número 1. Deus é por você. Muitas vezes nós pensamos, Deus está contra mim. Não, Deus é por você. Está a seu favor. Se Deus é por você, quem pode ser contra você? Satanás pode ser contra você, mas quem é ele comparado a Deus? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Deus não está impondo nenhuma acusação contra você. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Deus não impõe nenhuma acusação. Agora, Satanás está constantemente acusando você, com fracasso, fraqueza e assim por diante. Mas Deus não o acusa com essas coisas. Ele o justificou. Ele o considera como se elas nunca tivessem acontecido. Quem é que condena? Jesus não o condena. E ele disse, Eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo por mim. Quem crê, prestem atenção, não é condenado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem crê nele não é condenado. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está lá hoje, diante do trono de Deus, intercedendo por você, por causa da sua fraqueza, dos seus fracassos, dos seus tropeços. Ele está lá para interceder por você, não para condenar você. Ele não está dizendo, Pai, veja aquilo, caiu de novo, não foi? Por que nós não acabamos com ele? Por que não nos esquecemos dele? Vamos para outra pessoa, Pai. De jeito nenhum. Quando você tropeça, ele diz, Pai, coloque essa na minha conta, pode imputar sobre mim. Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Ele está intercedendo, não condenando, mas intercedendo por você, advogando a sua causa. Ei, se Deus é por nós, o que você pode dizer sobre isso? Somente, Senhor, o Senhor é tudo, é demais.
Nós ficamos sem palavras quando nos damos conta da grandeza do amor e da graça de Deus para conosco. O que mais poderia dizer Davi, o mais letrado de todos? Um cara tão talentoso para expressar a si mesmo, o seu coração, os seus sentimentos. Eu amo ler os Salmos por causa do dom da palavra que Davi tem. Ele é capaz de dizer as coisas que eu sinto e que não consigo dizer. Ele é capaz de articular os sentimentos da alma e do espírito que só sou capaz de sentir, nunca de articular. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. E você continua, é lindo, e eu amo isso. Esse cara, que era tão articulado, chegou a um ponto onde não tinha palavras. Deus, o Senhor é maravilhoso. O que o Senhor fez? O Senhor me fez rei. Eu era só um garoto seguindo as ovelhas. O Senhor me fez rei do seu povo. Como se isso fosse pouco, o Senhor agora fala da minha casa em tempos futuros. O Messias vem. Senhor, o que eu posso dizer? O que falar? Versículo 21. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Ele falou, Senhor, eu sei que não é por minha causa, não é porque eu seja grande nem bom, mas é por amor à sua palavra e segundo o seu coração que o Senhor fez isto. Isto procede da sua justiça, não da minha. Isto procede da sua bondade, não da minha justiça. A graça de Deus não é uma recompensa para a sua bondade ou justiça. A graça de Deus sempre procede do coração do Senhor, e por amor à palavra, Ele a dá a você. Não porque você seja digno, não porque você seja particularmente legal ou bom que você vai receber essa bênção especial. Nunca é porque Ele o ama. Essa é a natureza e o coração de Deus. Mostrar seu amor por você, deixar você completamente estarrecido, porque você sabe que você não é merecedor e nem digno. Esta é uma das coisas mais difíceis de fazer, aceitar a graça de forma graciosa. Na quarta-feira de manhã, meu filho me ligou e disse, pai, eu preciso falar com você. E eu falei, ok. Ele disse, eu vou estar aí umas 2:30 da tarde. E eu falei, tudo bem, eu estarei esperando por você. Então, ele entrou, se sentou e disse, pai, eu estou muito preocupado. E eu perguntei com o quê? Ele começou a me falar das bênçãos que ele tem recebido ultimamente. Deus simplesmente abriu as portas e começou a derramar bênçãos sobre o garoto. Era tanta coisa que ele disse, eu estou preocupado. Sabe, Deus já me deu tanto que eu estou ficando preocupado. A igreja lhe deu uma lavadora e uma secadora novas, e muitas outras coisas, e ele ficou preocupado. Eu disse, é difícil aceitar a graça com graça, não é? Esse é o problema, aceitar a bondade de Deus. Davi estava dizendo, certamente isso é muito para mim, eu realmente não mereço isso. Quando Deus começa a derramar as bênçãos, fica difícil de receber. Você pensa, não, isto é muito para mim, eu não mereço isso. Mas isso é algo que nós temos que aprender, aceitar a graça com graça. Deus ama você, e o que Ele faz por você, Ele faz por amor, não porque você mereça, nem porque você seja digno. Senhor, eu sei que o Senhor fez estas coisas por amor à sua palavra e por causa do seu coração, não porque Davi seja bom ou que mereça. Deus, eu sei disso. Versículo 22 ao 29. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Ou seja, Senhor, o Senhor é maravilhoso, não há outro como o Senhor, ou não há outro Deus além do Senhor. E quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome e para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses?
e confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre, e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de seu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Que Deus maravilhoso! O Senhor disse, o Senhor vai cumprir. Vá em frente, Senhor. Cumpra a sua promessa. Eu sei que o Senhor disse, e agora, Senhor, eu quero que o Senhor faça. Estabeleça a minha casa para sempre. E então Davi responde à gloriosa promessa de Deus. Ele estabelece a vinda do Messias através dele. Nós vamos ver o capítulo 8 na semana que vem, no nosso estudo. Vamos ficar em pé. Que o Senhor os abençoe e lhes dê uma semana proveitosa. Que os seus corações sejam entrelaçados com Ele em amor. Que vocês possam estar abertos a Deus para que recebam as bênçãos que Ele deseja derramar sobre vocês por causa do amor de Deus por vocês. Por um só motivo, Ele acha que vocês são tudo de bom. Que vocês possam experimentar essa bênção de Deus fluindo da sua vida. Que vocês possam esperar no Senhor e buscar a direção de Deus em todas as coisas, esperando nele por direção, por liderança, para saber o tempo certo. Que vocês andem no Espírito e que tenham uma semana linda e muito proveitosa. Em nome de Jesus.